Olá, programa Coma Bem no ar aqui na UFN TV, também no YouTube, também no Facebook, programa especial de Páscoa, porém não coma chocolate, não é, Tereza? Fora o consumo, gente, a gente está trabalhando aqui para não evitar o consumo excessivo de chocolate. Tá, mas escuta, pelo tá cheio de açúcar, ovinhos aqui. Mas aqui o que nós temos é, a Maria comprou numa oferta, né, Maria? Esses chocolates aqui é só para enfeitar. E esse bonitão aqui. E esse aqui, nós vamos falar algumas coisas sobre isso aí, então, a gente Bebeto. tem um cardápio especial hoje a essa pessoa que estava falando agora, eu esqueci de apresentá-la, Tereza Cristina Blasi, professora da Olá, nutrição. gente, tudo bem? Programa interdisciplinar dos cursos de nutrição e jornalismo. Temos uma série de estagiários que serão nominados ao final da emissão. Tereza, o que nós temos aqui hoje? Olha só, peixe, é óbvio. Porque salada verde. Bebeto, eu vou dar uma de repórter a você. Gente, olha, estou me achando, né? Você é jornalista hoje. Isto. Faz de conta. Pergunta. Por que se come peixe na Páscoa? Eu vou dar uma de Glória Pires. Eu não saberia opinar. Gente... Porque pessoal, com ela essas respostas. Nutrição com ela. Isso tem a ver com uma questão de religiosidade. E nós... A maior parte das pessoas respeita, porque a gente chama Semana Santa, né? E então, todas as sextas-feiras que antecedem a Páscoa, não se come... De fato, antigamente se dizia não se come carne, né? Mas hoje não se come carne, não se come nenhum produto de origem animal. Mas hoje a gente come o peixe na sexta-feira, e na Sexta-feira Santa, e na Páscoa. E nós temos que tomar cuidado também... quando se fala em não comer carne, tomar cuidado com o excesso de carne no dia a dia mesmo. Né? Na verdade, assim, não se come carne na sexta-feira, depois no domingo faz aquele churrascão, né? Aí eu coloco... Daniel que adora aí eu coloco quantos gramas para cada pessoa. Esses dias estava falando aí compensa que não comeu na sexta. Você estava falando com o pessoal da sala de aula e eu perguntei quando eles faziam um churrasco. Eles falaram que eles faziam em torno de 800 gramas para cada um. Gente, é muita carne. É muita carne. O problema da carne de gado, Bebeto, é que ela tem uma quantidade muito grande de fósforo, de ferro e acaba... prejudicando o organismo de certa forma, né? Então o consumo de peixe ele é muito bom e tem pessoas que consomem peixe somente nessa época pela questão religiosa. Então a gente recomenda que seja consumido, e nós já falamos sobre pelo isso menos uma vez, na região. Vezes por semana. Na região é produzido tilápia. Então nós podemos hoje, né? então nós podemos comer peixe pelo menos 2 vezes por semana. Muito embora ela tenha, a partir do momento que a gente começa a falar sobre o peixe e sobre a tilápia, por ser um peixe que ele não tem um gosto muito acentuado de peixe, um peixe fácil de preparar, parece que está inflacionando o mercado. Mas como a gente tem muitos açudes na região, vamos comer as carpas que são produzidas aí na região e consumir. As traíras. Aqui traíra é um peixe muito bom. Embora uma pessoa traíra não seja nada agradável. Né? Nós estamos, o Brasil está cheio disso, mas vamos deixar de lado isso aí, vamos falar sobre a Páscoa. Então, já que estávamos falando sobre o peixe... Fala um pouquinho desse peixe que está lindo aqui por cima, o que nós temos, hein? Batata doce. Batata doce, sim. Porque geralmente a gente faz o peixe com batata inglesa. Que na verdade eu perguntei para a Tereza por que a batata se chama inglesa se ela é originária da América do Sul. Porque os ingleses fizeram isso, né? Isso, levaram e trouxeram e nós trouxemos esse hábito. Mas nós temos a batata doce pelo menos a batata doce ela tem um índice glicêmico menor, a batata doce ela tem uma quantidade maior de fibra, maior de vitaminas, de minerais, então ela é muito mais recomendada. E como é peixe com batata, o que nós nos propusemos a fazer? Só uma pergunta da batata doce, sempre quando eu vou comprar eu fico intrigado. A branca, a gente tem a branca, tem esta rosa, que é quase roxa, né? Na verdade é quase roxa. Qual é a diferença de uma para outra? É só a quantidade que vou ter de nutrientes. Umas têm um pouquinho mais de açúcar, outras têm um pouquinho menos, mas não diferem muito. Não diferem muito. Depois tem aquela batata tem mais água, também. Menos água, mais fibra. Tem aquela batata abóbora também, né? Isso. Essa tem bastante água, tem bastante água. E a batata doce ela pode ser usada não somente comer salgada, né? Sim, pode. Eu me lembro que num programa anterior a gente fez uns chips, que a Mayara fez uns chips para levar de lanche. E aí o que a gente se propôs? Lembrem-se que existe um prato tradicional na Páscoa que todo mundo costuma ingerir, que é
Bacalhau, gente. Que é Pergunto a vocês sabem o preço do bacalhau? Hoje a gente encontra no mercado bacalhau dessalgado. Mas antigamente a gente pegava esse bacalhau, fazia esse bacalhau, deixava de molho, remolho, para tirar toda aquela quantidade de sal. Mas mesmo assim ele tinha muito sal. Então, para que gastar muito se eu posso fazer com peixe simples? Peixe. Tudo bem, ele não vai ter alguma qualidade que o bacalhau tenha. E como a gente pensa em questão de economia, prestigiar o produto que é produzido que o na bacalhau região, não é produzido no Brasil, nem na região, nem no Brasil. Então nós optamos pela tilápia, que é um peixe gostoso. E então, aí a Maiara preparou muito bem, ela descongelou, colocou sal, colocou sal, limão, não é, Maiara? E colocou para assar com azeite. E aí nós tostamos as batatas. E depois colocamos para assar quando o peixe estava quase pronto. Tá, e aqui o que a gente tem? É cebola e azeitonas. Cebolas e azeitonas, apenas isso. Se as pessoas preferirem, dá para colocar pimenta também. Mas nós não colocamos, deixamos um prato mais leve, né? Então esse prato, ele pode ser consumido com aquilo que você tem na sua frente. Um belo prato de salada. Então é uma comida leve, que tem uma representatividade em relação à Semana Santa e não tem um custo muito elevado. Não, exatamente. E uma qualidade nutricional excepcional. Agora, basta que você coloque muito amor e carinho para fazer, né? E faça um prato delicioso como esse aí. E aqui do lado nós temos uma torta pascualina. Uma torta pascualina. Essa você eu fazia? Eu iria fazer, mas eu esqueci e aí a Teresa fez. Essa torta é uma torta muito fácil de fazer. A Andriele e a Vitória fizeram, né? Mas a massa toda a Andriele fez. E é aquela massa simples que a gente faz de liquidificador, com queijo, com ovos, com leite, farinha, um pouco de farinha e fermento. Dá para colocar farinha integral, tá, gente? Sempre usar farinha integral. Ou essa torta dá para fazer também, gente, só com farelo de aveia. Aí eu não uso farinha. E aí o espinafre, ele foi cozido no vapor. Aí o Marcelo fez uma cebola refogada. A gente misturou a cebola depois que o espinafre estava pronto e picado, né, a Vitória? A gente misturou e colocou um pouco de tomate também. Daria para colocar azeitona e outras coisas mais. Se coloca uma camada de massa, se coloca do espinafre e uma camada de massa por cima. Ela leva em torno de 40 minutos em fogo médio assando. Então, para comer agora na Páscoa, e é uma torta pascualina, é excelente. E ela serve, se eu não tiver a batata junto com o peixe, ela serve de acompanhamento com qualquer peixe. E sempre acompanhado com o quê, Bebeto? Salada. Salada, sempre salada. Beleza. E uma questão importante, nós estamos falando, a Páscoa sempre nos traz algumas memórias, certo? E uma memória muito presente que eu tenho, e eu vou contar, e eu acho que eu já contei para vocês aqui no Coma Bem, lá em Joaçaba, quando estava para chegar na Semana Santa, eu me lembro que minha mãe fazia uma história para a gente, então ela preparava o nosso ninho. O que era preparar um ninho? Ela comprava algum chocolate, alguma bala, e ela mesma confeccionava os coelhos com cartolina, algodão, fazia maravilhas. Só que para ela fazer isso com aquelas 4 crianças dentro de casa, é impossível na sexta-feira. Adivinha quem dava conta da gente? O teu pai. O pai. Por quê? É comum na sexta-feira santa se fazer uma caminhada ou se acordar de madrugada e colher Marcela sem a presença do sol. Isso é tudo um ritual que existe. Mas nós não fazíamos isso. Então, na sexta-feira à tarde, o meu pai pegava nós 4 e mais toda a gurizada da vizinhança e íamos caminhar pelo menos uns 6 quilômetros de ida e uns 6 quilômetros de volta. Para dar tempo de ela preparar. Para dar tempo para minha mãe preparar todos. E ela escondia. Claro. Escondia muito bem. E para nós era uma alegria aquela Páscoa, porque era pouca coisa que a gente ganhava e procurar o ninho. Tudo isso tem um significado, né? E o ovo tem um significado muito importante também na Páscoa, né? Nascimento. Como? De nascimento. De vida, a questão de nascimento, a questão da multiplicação, a questão importante que ele simboliza, né? A questão da vida.
questão da vida. Então, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, a gente vai mostrar para vocês uma forma diferente de se comemorar a Páscoa, de forma mais barata. E hoje nós tivemos uma força-tarefa aí, não é, Mayara? Ainda temos quantos minutos, Anel? 2 minutos. 2 então minutos. Fala rapidamente. Aí Eu acho que eu vou deixar para falar depois, Bebeto. Já que eu estava falando dos ovos, eu vou falar aqui. Gente, isso aqui é como se fosse um ninho, certo? Só que nós não queremos, de novo, fora o consumo, né? Então essa é uma forma, se eu não tiver um ovo de chocolate, o que eu posso fazer? Eu posso pegar, a minha mãe pegava folha de cebola, aquela cebola bem vermelha, cebola roxa, e ela fazia os ovos com isso. Então ela cozinhava os ovos, e esses ovos eram os primeiros ovos que nós ganhávamos no domingo de Páscoa. Ela dava o colorido dos ovos. Dava um colorido nos ovos. Então esse aqui é um ovo cozido, tem uns muito bonitos aqui que a Mayara fez. Inclusive a gente ainda está com as unhas um pouquinho com tintura. Deem uma olhadinha na arte aqui, certo? O ovo cozido, isso sim é um símbolo. Então eu digo que quando não se tem o ovo de chocolate, o ovo por si só ele tem essa representatividade na Páscoa e é bonito, gente. E não somente para as crianças, para todos também, né? Deem uma olhadinha na arte aqui, gente. Esses aí foram feitos como, Tereza? A Mayara cozinhou os ovos, assim que eles estavam cozidos, retirou a água e ela usou o papel crepom, colocou um pouco de vinagre e envelopou. E colocou em volta dos ovos. Acho que deu uns 15 minutos, né, Mayara? Deu uns 15 minutos. Então essa era uma arte. Olhem só, gente, que espetáculo. Era uma arte que a gente tinha quando criança. E isso lembra muito os ovos ucranianos, né? Também, Bebeto, porque eram feitos dessa forma, eu não tinha chocolate. Não tinha chocolate. Então eu criava em cima das próprias cascas de ovos, principalmente ovos de pata, os ucranianos. Tá? Então a gente pode fazer isso aqui e de manhã cedo, isso é um ritual que minha mãe faz. Aí, né? O primeiro ritual da manhã é comer esse ovo. A gente pega a xícara, embaixo da xícara tem um ovo, a gente divide em 4 partes, põe um pouco de sal e come como um ritual da Páscoa. Que eu penso que seja importante e até a gente suscitar nas crianças que Páscoa não é somente comer chocolate, né? A Páscoa tem uma simbologia religiosa muito importante. Então, não é, Bebeto? Daqui a pouco a gente volta ao programa Coma Bem, não sai daí, o FNTV, Tereza Cristina e eu, Bebeto Bádica. Até já. Até daqui a pouco. Programa Coma Bem de volta aqui na UFN-TV. Hoje estamos tratando de Páscoa sem chocolate. Na verdade, a gente tem um pouquinho de chocolate, mas não o chocolate industrializado. Ele vai na confecção do bolo. Mas antes do bolo, vamos falar desse salgado que tem aqui, Tereza, que é lindo. É também... um pão de açúcar salgado. Não, esse aqui é um prato Coma Bem, mas é um prato Coma Bem feito pela Andriele, muito bem elaborado. É uma coisa tão simples, Bebeto, que nós só usamos uma coisa. Hoje nós fizemos uma coisa diferente, né? Nós colocamos... Cadê? A Andriele está aqui na minha frente.
Nós colocamos um pouco de maionese em cima, né? Então nós transgredimos um pouquinho. Esse prato é um prato que também me lembra a minha infância. Que era um prato que minha mãe fazia no domingo de Páscoa. E é um prato muito simples. Você pega batata inglesa, de novo, né? Nós temos batata doce, batata inglesa aqui. Você cozinha, faz um purê normal e acrescenta a sardinha. Tá? Então ele não precisa fazer aquela batata com maionese. Faz isso aqui e serve frio. Mistura a sardinha com a batata, o purê já pronto, mistura bem. Dei uma olhadinha aqui, olhem só a maravilha que a Andriele fez. Então é um prato belíssimo e também o sabor é inigualável. Foi colocado um pouco de cebola tostada, né? Junto aqui. Dá para colocar o tempero que quiserem, certo? Então esse é um prato que me lembra muito o dia da Páscoa, o domingo. O domingo da Páscoa. Então era um prato que a gente não comia normalmente, mas comia na Páscoa. Até porque não se comprava enlatados na época, e os enlatados da época eram difíceis. Então tinha sardinha e a gente comia essa sardinha na Páscoa. E tem uma outra forma que nós já fizemos aqui no programa, que era na Sexta-feira Santa, que a gente diminuía o consumo. O que a gente comia? A gente comia cebola, tomate e sardinha. E aí comia, porque pão francês também não comíamos. Aí comíamos com aquele pão francês. E depois éramos mandados embora de casa com aquele pão francês. E aí passávamos a estrada toda comendo frutas. O ano passado a gente fez aquele prato que era em camadas com peixe com molho. Escabeche, lembra? Escabeche. Escabeche também era um prato muito comum. E que a tua mãe fazia. Que a mãe fazia também. Só que era aqueles peixes com espinha. Então ela fazia um mês antes. E ela deixava no vinagre. Para poder... para poder ele dissolver, para essa espinha dissolver. E era uma verdadeira delícia, porque ficava no vinagre, na cebola, no tomate. E tinha o tal do coloral, me lembro muito bem. Então era o que a gente comia nas sextas-feiras que antecediam a Páscoa. Muito bem. Eu vou, antes de eu cortar o bolo, pessoal, eu vou servir um prato para o Bebeto. Hoje eu não provei nada, vocês viram, né? Vocês não viram antes. Eu não comi, mentira. A Tereza não se faz isso durante a Páscoa, é feio. É mentira, não. Eu só comi pãozinho, não provei nada. Ele só provou... Olha lá, tá vendo? Eu não provei nada. Só passei o pãozinho aqui para ver se estava bom de tempero. Tá bem. Isso. Olhem, gente, como é que fica. Lindo. O aroma espetacular. Vamos pegar Vá comendo mato. E este? Essa é a torta de espinafre que a Andriele fez. Isso. Ok. E aí eu posso pegar um peixinho ali, né? Pode pegar um peixe, mas lembre-se. Olhem, pessoal, como é que fica essa torta de espinafre. Dê uma olhadinha aqui. Olhem. Fica bem assada. Pode pegar, Bebeto. Tá, por favor, o garfo e a faca. Por gentileza. Muito obrigado. E aqui, enquanto tu vai falando aí do bolo, Tereza, eu vou pegando aqui o peixe com a batata doce. E agora, o que está faltando aí? A saladinha, mas a salada eu sempre como depois, porque a minha nutricionista disse que eu tenho que dar informação para o meu organismo que eu vou comer bem. Se eu comer a salada antes, significa que eu vou comer pouco, não é, professora? Tá. Isso aí é para quem é magro, gente. Quem não é magro, ou quem não está com depressão de tecido, se come sempre a salada antes e depois o restante da alimentação. E eu, a Tereza falou Bebeto sempre é diferente, não se preocupe. Porque eu sou magrinho, então eu tenho que comer a saladinha no final, não é? Tá bem. Tereza, enquanto tu fala dali, eu ocupo a minha boca ele já vai comendo, tá, gente? Óbvio. Vai comendo. Vai falando do chocolate, vai provando. Que não é chocolate. Olhem só, esse coelho aqui, é só isso que tem de chocolate, tá, gente? Aqui no programa Coma Bem. Mas nós, como é costume, como é comum, ao invés de eu fazer mousse de chocolate, torta de chocolate, o que a gente fez? A gente sabe que na Páscoa também se come muitas frutas, se come muitas nozes, uva passa. O que nós fizemos? Nós fizemos um bolo comum com nozes, ok? Fizemos com uva passa,
e fizemos com frutas cristalizadas, ok? Uma massa comum de bolo que depois o Eduardo vai passar, né, Eduardo? Vai passar para vocês. E para que o chocolate esteja presente, né, não em excesso, o que a gente fez? A gente só utilizou barras de chocolate amargo, colocamos um pouco de creme de leite, né, Vitória? Tá? 2 colheres de creme de leite, deixamos dissolver. Quando o bolo estava pronto, passamos e vejam bem, eu preciso de mais coisas para Páscoa do que um bolo assim, significativo? Não preciso, né? O cuidado que se deve ter, né, Bebeto, com as crianças é com excesso de chocolate. Lembrar que o chocolate tem muita gordura saturada, ele é bom, mas tem muita gordura e as crianças passam a comer muito chocolate e não comem o alimento que devem comer. Por exemplo, deem uma olhadinha ao Bebeto que está comendo ali, gente. Eu não sei qual deles está melhor. Opa! Como é que está a torta de espinafre? Estou curiosa. Espetacular. Tá boa? Muito boa. O pirê também. São 3 sabores absolutamente distintos. Mostra para o Daniel aí como é que ficou. E que se completam. Olha, a gente. torta Popeye, Daniel. Maravilha, maravilha. Eu vou cortar agora, gente, porque assim que ele terminar de comer aquela deliciosa refeição de Páscoa, ele vai querer comer um bolo. Nós também vamos comer depois, vocês sabem, né? Mas o programa Coma Bem, ele se propõe a fazer o que é fácil. E o que mais, Bebeto? Me ajuda aí, Bebeto. Baixo custo. E que seja passível de ser encontrado no comércio local. Ó, gente, vou tirar o bolo aqui devagarinho, dei uma olhadinha. Ficou espetacular. Muito grande essa fatia, Tereza. Você come só metade, Bebeto, não tem problema. Dê uma olhadinha, gente, como é que ficou essa massa, ó. Nós temos as nozes, temos uva passa, as frutas cristalizadas. Eu vou deixar aqui essa fatia, Bebeto, depois para você comer. Que a gente gostaria de falar também, pessoal, do sentimento relacionado à Páscoa também. É um momento de reflexão, é um momento da gente pensar no outro também, não pensar no exagero, não pensar no consumo excessivo. A gente não está falando somente de chocolate, consumo de tudo aquilo que não é produzido na região. Buscar alimentos que sejam produzidos na região, que sejam produzidos na época também, e lembrar das nossas feiras livres de Santa Maria, que nós temos todo tipo de alimento produzido na região. E como tal, é importante que a gente priorize a qualidade dessa alimentação, não somente agora na Páscoa. Inclusive, a partir desse programa, a gente já está atualizando o calendário das feiras da cidade, que o Guilherme vai fazer para nós, que mora na frente da prefeitura, né, Guilherme? E aí o nosso estagiário do jornalismo vai atualizar o calendário das feiras. Sempre vai ter uma feira próxima da casa de vocês. Sim, essa informação ela é importante, junto com o FNTV, que nos dá todo esse suporte, né? E hoje nós estamos aí com o Daniel e com o Vicente, que nos ajudam muito em relação a isso, e nós teremos um programa específico de feira, que vai ser o nosso próximo programa. Pessoal, programa de Páscoa é programa de paz, esse programa é um programa para refletir, refletir de forma geral sobre a vida e sobre nossos procedimentos, sobre o nosso cuidado com o outro, com a nossa humanidade. Sobre o que a gente consome pela boca também, né? Aquele excesso de consumo de alimentos também. Pensar na saúde e pensar que a Páscoa é mais uma data comemorativa do ano e, para tanto, eu não devo cometer exageros, Bebeto, que é muito importante. Além do que a gente coloca para dentro da boca, também cuidar das palavras que saem, né, Tereza? Principalmente nesse período, né? A gente cuidar muito do que a gente fala. Nós estamos vivendo um tempo, eu chamo de tempo nebuloso, um tempo ruim, que esperamos que se modifique. E para isso, Bebeto, eu penso que a questão da espiritualidade, ela deva estar mais presente na nossa vida, com a questão da gratidão, a questão da humanidade, a questão de olhar o outro de forma diferente, tá? E quando a gente pensa em alimento, a gente pensa em prazer, a gente pensa em satisfação, em reunião da família. E geralmente na Páscoa, como a gente tem um tempinho maior,
é um momento da gente estar com a família também e agradecer, não é, E Bebeto? lembrar que a família são aquelas pessoas que a gente escolhe, né? Não necessariamente laços sanguíneos, consanguinidade, né? Nós temos muita família em volta, né? Como nós temos a nossa família Coma Bem, né? A família Coma Bem. Pessoal, vocês podem vir aqui, faz favor, para nós comemorarmos a nossa Páscoa com paz e bem. Venham Coma todos bem aqui. E paz e bem. Coma bem e paz e bem. Venham todos aqui. Será que por favor. vou ter que parar de comer? Tá tão Pensar. Gente, nós temos que pensar o seguinte, lembrar que sem essa equipe maravilhosa, Aqui a Maria, vem pra frente, Maria. Nada disso aqui aconteceria. Tá? Então, só para vocês terem ideia, a gente chega aqui 8h15, 8h30, eles já estão trabalhando e continuam trabalhando. O tempo inteiro trabalhando com a gente. Assim como eles continuam trabalhando, eu continuo comendo, enquanto porque a gente trabalha, ele come, tá, gente? Então, a gente gostaria de agradecer muito vocês. Vocês são essenciais pra gente. Paz e bem e uma feliz Páscoa. Os nossos coelhinhos trabalhadores. Nossos coelhinhos. Nós não trouxemos as orelhinhas hoje, né? Maiara, Maria, Guilherme, Marcelo, Vitória, Andriele e Eduardo. Muito obrigada. Obrigada, Vicente. Obrigada, Páscoa. Daniel. Feliz Páscoa a todos. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem, coma bem.